Bom, gente, eu tô assim, muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco sobre comunicação não violenta, gestão de conflitos. E assim, hoje, como a Maria Rita comentou, eu vou assim, falar um pouquinho sobre, a gente vai trocar algumas coisas, mas ainda tem muita coisa para viver e experimentar a partir do que eu vou apresentar para vocês hoje. Porque assim, a gente aprendeu de um jeito difícil. E aí, para mudar isso, a gente precisa de muita prática e de muito apoio umas das outras. Então, poder fazer isso em rede, né, é a única forma que a gente tem de poder ter alguma chance, né, de mudar aquilo que a gente tem de referência. Isso não é uma coisa simples, mas cada passinho que a gente dá, cada vez que a gente percebe uma coisa e vai indo, sabe, assim, traz um alívio, né? É quase como um combustível para a gente continuar caminhando. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, bem rapidamente, sobre teoria do conflito. O que é conflito? Né? Falar um pouquinho sobre comunicação e escuta, de uma forma mais abrangente. Falar sobre não violência, porque a gente fala comunicação não violenta, tá? Mas o que é não violência? O que é isso, né? Assim, porque é um termo meio... E dentro disso, falar um pouquinho sobre empatia e autenticidade, que são coisas que também são palavras assim bonitas, mas que a gente às vezes não... É difícil colocar em prática, né? Elas ficam assim meio no ar. E aí sim falar para vocês, apresentar um pouquinho sobre o que é a comunicação não violenta e quais são os componentes dela. Né? Porque embora ela tenha uma coisa assim bem prática, de passo a passo, digamos assim, ela é uma nova forma de ver o mundo. Vocês estão, né, desde ontem já, né, e hoje de manhã também, ouvindo muito sobre visão de mundo, mudança de perspectiva, etc. E a comunicação não violenta também é isso, né? É a gente mudar a forma que a gente vê as coisas. E isso a partir das nossas relações. Então, o que eu vou compartilhar com vocês pode ser aplicado tanto na vocês com vocês mesmas, que é, às vezes, o mais desafiador, né? Assim, o mais difícil, nas nossas relações, com a nossa família, nossos companheiros, nossas amizades, mas que também vai ser muito útil quando vocês estiverem com o empreendimento de vocês, quando vocês estiverem com a equipe de vocês, atendendo os clientes de vocês, porque onde tem gente, tem conflito. E onde tem gente, tem pessoas trocando informações e tentando se comunicar, às vezes não só através das palavras, porque a gente está trocando informação o tempo inteiro, mesmo quando a gente não fala. Né? E aí, falando um pouquinho de mim, bem rapidamente, para não gastar muito tempo, originalmente eu vim da área do direito, e eu entrei nessa área porque eu queria muito ajudar as pessoas a resolverem seus problemas e eu ficava muito indignada. Né? Queria que, enfim, as pessoas ao menos conseguissem se entender um pouco mais. Eu sempre fui para essa área da mediação e tudo mais, trabalhei bastante com família. E aí depois eu vi que isso não estava funcionando muito bem, não. Que na verdade o judiciário ele é só uma estrutura de vingança, com base no sofrimento. E que isso não resolve as coisas, isso só gera cada vez mais coisas ruins. Né? E vocês sabem disso muito mais do que eu. Que isso realmente, assim, enfim, a gente vai poder falar muito mais sobre isso nas aulas de justiça restaurativa, de práticas, e o porquê que esse sistema, ele assim, né, deixa todo mundo com mais dor, com mais frustração. Ele está lá, né, tentando resolver um negócio que está escrito, mas ele esquece das pessoas, ele esquece das relações, que continuam acontecendo, independente do papel. E aí, a hora que eu entendi isso, eu falei, não, mas eu quero cuidar das relações das pessoas, eu quero cuidar do sentimento delas. Porque o papel, na verdade, ele não importa muita coisa. Né? Enquanto a gente continuar na burocracia, a gente está se afastando das vidas. E aí eu abandonei, eu fiquei acho que só uns 2 anos na área e eu fui para essa parte de desenvolvimento humano. E consegui, né, fazer uma pós-graduação, onde estou fazendo um mestrado, um pouco enrolado, mas estou, de transformação de conflitos e estudos de paz, estudando como que a gente faz para lidar com os conflitos e ter uma vida um pouco mais em harmonia, né? E isso não significa que um dia a gente vai chegar nesse lugar, agora pronto, estou em paz, e, né?
mas assim, quando a gente pensa numa paz eterna, o que vem na mente de vocês? Morte. Então esse lugar, assim, é um lugar que é para além, né? Se é que lá tem paz de verdade, a gente não tem comprovação, ninguém voltou para dizer, né? E agora, com certeza, a gente sabe o quê? Que a vida é conflitiva. E eu pergunto para vocês, o que é conflito? Quando você pensa nessa palavra, o que vem na sua mente? Briga, confusão, discussões, desentendimentos. A gente tem uma experiência muito ruim, né, dos conflitos. Quando vocês imaginam, né, esse lugar de discussão, de desentendimento, de confronto, o que vocês sentem no corpo de vocês? Uma coisa Mal-estar. Energia pesada. Voz embargada. Oi? Psicológico abalado. A gente não tem clareza, né? A mente fica assim. A gente consegue entender o que a gente está sentindo quando isso acontece? Algumas coisas a gente consegue identificar. E isso é bom, a gente já vai falar sobre isso. Eu, às vezes eu tenho dificuldade, mas às vezes eu consigo. Ao menos uma emoção eu às vezes consigo identificar. Mas eu também sinto o meu corpo tremer, às vezes a minha mão suar, enfim, né? Tem tremedeira, enfim. Às vezes eu não consigo falar o que eu quero, a voz fica embargada, ou eu choro, ou eu tenho vontade de gritar, mas eu não posso, porque, né, a gente combinamos que vamos ser civilizados e eu tenho que ser uma boa menina, e daí eu não posso gritar, mas eu quero, mas não pode, então, né? Não é bom extravasar. Oi? Não é bom extravasar. Exatamente. Então a gente tem que aprender a lidar com as emoções, porque a gente não aprendeu isso de pequeno. Ninguém aprendeu. Como que a gente lida com isso? A gente só aprendeu que tem que engolir o choro, que não pode bater no coleguinha e pronto. E bota um sorriso na cara. Funciona? Não, né? E aí eu queria trazer aqui para vocês que, assim, isso que vocês falaram, né, sobre esses conflitos, essas divergências, tem a ver com isso, né? A gente tem diferença na forma como a gente está vendo as coisas que parece que não pode ter, não podem conviver aquelas visões, né? Então eu tenho uma visão de uma certa situação e você tem outra. E aí parece que a gente não pode ter aquelas duas visões de uma mesma coisa. Porque eu tenho que estar certo para você tem que estar errado para eu estar certo. E se você estiver certo, eu estou errado, né? A gente não tem como as duas coisas coexistirem, né? Existe uma competição muito forte, né? E para a gente começar a lidar diferente com o conflito, primeiro de tudo, a gente tem que entender que ele faz parte da vida. Num outro momento a gente vai falar um pouquinho mais, né, nos nossos próximos encontros, falar um pouquinho mais sobre esse aspecto em si. Porque não tem como não ter conflito, isso não é impossível, só quando a gente morre e olha lá. Então tá, se vão existir conflitos, o que eu faço com isso? A gente tem que primeiro mudar a nossa perspectiva, a nossa visão, né? E uma delas é sobre essa questão da competição. Que eu tenho que estar certa para você ter que estar errado. E se você me ameaça de tal forma, onde eu já não tenho mais argumentos, geralmente eu vou pro físico. Porque você está representando a minha exclusão. Porque se você estiver certo, eu estou errado, né? E eu me identifico com os meus pensamentos. Eu sou aquilo que eu estou pensando. Então é como se você estivesse me ameaçando na minha vida. Então se eu precisar matar você, talvez eu mate. E isso é algo muito dentro da nossa mente, num lugar que não está claro. E eu já vou explicar o porquê. E isso tem muito a ver com domínio, que a gente vai falar também sobre limites, né? Que é o quê? Eu tenho o meu pensamento, e aí eu quero que a outra pessoa pense como eu, porque afinal de contas para mim aquilo super faz sentido. Então eu fico ali incentivando aquela pessoa, insistindo para que ela veja como eu vejo. Eu não respeito que ela tenha outra perspectiva. E aí aquilo vai, né? Ou o inverso. Tem uma pessoa que fica ali insistindo e eu fico esmagada, tipo, nossa, você está querendo me dominar e eu não percebo.
Ou às vezes eu percebo, mas sinto desconfortável, eu não sei direito como fazer, como lidar com isso, porque é muitas vezes psicológico, emocional, energético, né? Porque quando é físico é mais fácil da gente perceber porque é concreto. Só que até chegar no concreto, passou por todas essas outras partes. E aí, exatamente essa visão, né, essas lentes que eu estou tentando compartilhar para que a gente consiga identificar. Para tentar perceber, para com alguma prática, conseguir fazer diferente vez ou outra. Né? Sem se cobrar de que, pronto, agora eu sei, e daí eu vou, a partir de amanhã, então agora vai ser, nunca mais vou fazer. Não, é aos pouquinhos, né? Com muita paciência, consigo mesmo, né? E aí é aquela coisa, quando estoura um conflito, normalmente a gente não se vê como parte do problema, porque geralmente quem que é o responsável pelo conflito? É o outro. Ele que é o culpado. Ele que tem que mudar, que saco! Que não está fazendo direito, que não está me acompanhando, que não está vendo, que não... né? Porque eu tenho o meu comportamento pertinente e o outro que é inadequado. Essa é a nossa tendência egoísta. Mas, muitas vezes, dependendo da pessoa, e aí existe sim uma questão de gênero envolvida, que é, então na verdade a culpa é toda minha. E aí eu digo que o outro não tem responsabilidade nenhuma. Que sou eu que tenho culpa e que eu que sou responsável por 100% e sou eu que tenho que resolver. Porque daí às vezes eu quero evitar o conflito, então eu digo que a culpa é minha e pronto. E daí eu, né, libero o outro dessa responsabilidade dele de 50%, porque todas as relações são 50-50, todas. Não tem nenhuma que seja diferente, todas. Até aquelas em que a gente fala, mas é ele, ou é ela. Não, mas eu também tô nisso. E é na minha parte que eu consigo mudar, eu não vou conseguir mudar o outro, e o outro não vai conseguir me mudar. Eu só consigo mexer na minha parte, que é a minha perspectiva, a minha ação, a minha fala. Aqui eu consigo mudar, lá eu não consigo. Eu posso brigar, exigir, fazer tortura, posso fazer o que for. Funciona. Às vezes a pessoa até tenta, mas daí funciona um pouquinho, mas daí já não funciona mais, porque ela está fazendo por uma outra, né, para agradar, para parar de encher o saco. E não por ela. E a gente só muda pela gente. Porque requer empenho, esforço, dedicação, né? Aí eu gosto muito dessa frase que diz assim, para nos vermos positivamente, para a gente ter uma boa imagem de nós, porque todo mundo quer se perceber bem e ser bem visto, né? A gente tem a tendência de inflar o nosso ego e colocar os outros para baixo, né? Para que a gente possa se sentir melhor por comparação. Só que essa estratégia vem com um preço, porque ela nos impede de atingir o nosso potencial de vida. Né? E veja, gente, que isso aqui é um exemplo de uma... Né, eu estou inflamando para diminuir o outro, só que eu me desconecto da minha autenticidade, que é onde está a minha potência de vida. A mesma coisa acontece no inverso. Quando eu me diminuo para que o outro exista, eu também estou abrindo mão da minha potência de vida. Então, as duas coisas estão em desequilíbrio, né? E assim, vocês podem perceber que em algumas situações vocês se inflam, em outras situações vocês murcham. E isso é normal do ser humano, dependendo das relações de poder. E não é que isso não vai acontecer, mas é importante que a gente perceba que isso está acontecendo para falar, opa, peraí, mas eu quero ser eu. Eu não quero ter que ser diferente, eu quero poder ser quem eu sou. E a gente vai falar sobre essa autenticidade. Isso que eu tô falando faz sentido para vocês, gente? Sim? Tá. Eu gosto muito dessa tirinha, eu gosto muito de tirinhas. Esse chama Theo e o Minimundo. Aí ele diz assim, eu me senti o centro das atenções. Um dia tropiquei e caí. Na hora morri de vergonha. Depois eu vi que ninguém notou. Porque está todo mundo preocupado com o seu mundo. E a gente se acha muito relevante, né? E a gente tem essa tendência de ficar projetando, achando que os outros nos estão reparando muito na gente, ou que, né, assim, estão se pautando muito, mas na verdade é difícil a gente reparar o outro, né?
E mesmo quando a gente se acha muito altruísta, a gente tem que ter cuidado com essa humildade orgulhosa, porque eu sou tão humilde que eu tenho até orgulho disso. Né? E na verdade eu tenho direito de existir como ser completo e o outro também tem direito de existir como ser completo pra gente trocar. E aí sim é que é legal, porque a gente pode fazer muitas coisas juntos, mas a partir desse lugar de inteireza, né? Eu tô falando aqui, mas não é que, né, a pessoa é descolada, eu tô no exercício igualzinho vocês, gente, todo mundo junto. E aí, isso que eu queria explicar, né, do nosso cérebro e tal, né, do porquê é que isso às vezes vem com tanta força, né. O Marshall Rosenberg, que depois eu vou apresentar vocês para ele, quer dizer, ele para vocês, porque ele já morreu, então eu não vou apresentar vocês para ele, né. Ele explica, né, dentro de alguns conhecimentos dele, que toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então a gente precisa de algo, e a gente precisa tanto que às vezes eu vou buscar uma estratégia que pode não ser tão legal para conseguir aquilo que eu preciso. Porque não tem como eu não atender aquilo. Porque aquilo é tão forte dentro de mim que eu preciso fazer. E aí tem muitas formas, né? E normalmente a gente aprende as formas mais distorcidas. E o difícil é a gente pensar em outras formas para atender o que a gente precisa, porque a gente não vai deixar de precisar de amor, de reconhecimento, de pertencimento, de abrigo, de alegria, de companheirismo, de comunidade, de muitas coisas, que são as necessidades humanas universais. Todo mundo precisa, mas as estratégias mudam. E é aí que pega. A gente confunde as ações com as pessoas. Mas nós não somos o que a gente faz. Né? A gente tem uma ação que é uma estratégia para atender uma necessidade que é dentro da minha humanidade. Que todo mundo tem. Só a minha estratégia que não foi muito legal. Mas eu posso tentar outras estratégias porque a minha necessidade é válida. E eu sou tão humana quanto qualquer um. Entende? A gente vai falar mais sobre isso na sequência e nas aulas de comunicação não violenta de fato. Ah, mas antes disso, né? Importante, o nosso cérebro. Por que a gente meio que vira bicho quando rola conflito? Né? Tem uma partezinha do nosso cérebro que é muito antiga. Lá de quando, né, a gente era tipo muito primitivo, das cavernas e tal. E assim, a sobrevivência era muito mais feroz do que é hoje em dia, em alguns aspectos, né? Mas enfim, eu acredito que sim, né? Então, imagine que a gente estava lá caçador-coletor, tchananana, e aí aparece um predador. Conflito. Adrenalina. Meu corpo treme, eu fico com a mão suada, e aí assim, eu olho para aquele oponente, e aí eu penso... Acho que dou conta, me preparo para atacar, para lutar, né? Responder de uma forma agressiva, porque é ou eu ou ele. Ou eu falo, putz, acho que não vai dar. Então eu vou ignorar, eu vou fugir. Então eu preparo o meu corpo para uma dessas duas saídas, porque a minha vida depende disso. A mesma coisa acontece com a gente quando estamos em conflito, em menor ou maior grau. E existem efeitos físicos e psicológicos. A gente ouve menos, a nossa visão fica estreita, porque eu preciso ver em que parte que eu vou mirar para poder atingir aquele oponente, ou qual é o melhor caminho para eu me esconder, a melhor rota. E o meu cérebro cai não sei quantos pontos de QI. Ou seja, não é hora de ficar pensando, nossa, mas, né, eu fico brincando assim, será que dá, será que não dá? Mas é uma questão de microsegundos essa decisão. Porque ali a gente tem que agir, não é momento de ficar pensando. Né? Então esse cérebro, ele é acionado na hora que você está em conflito. E a gente passa por inúmeros conflitos no mesmo dia. Desde que a gente abre o olho e fala, vou levantar ou não? Isso já é um conflito. Para algumas pessoas mais tranquilo, para outras pessoas bem mais difícil.
Então pensem que se eu tô sentindo isso, a hora que eu... sabe aquela rigidez? A hora que vem o conflito, você sente o corpo mais rígido? Saibam que isso está acontecendo. Que você não está pensando com clareza, você não está escutando direito e você não está tendo condições de absorver e nem de expressar. E que provavelmente a outra pessoa também não. É por isso que às vezes a gente fala, respira, toma uma água, conta até 10. Oxigena o cérebro para que ele saia desse modo, né? Isso não quer dizer que a gente não precise de vez em quando criar espaços onde eu vou sim extravasar, porque eu preciso, né? Mas eu ter a consciência naquele momento de que isso está acontecendo pode me dar a chance de eu escolher diferente, né? E saber também que eu quero muito que o outro me escute, mas provavelmente ele não vai escutar ou me entenda, né? E aí existem algumas perguntas que a gente se faz para ir mudando essa perspectiva de conflito, né? Daí eu trago algumas aqui, né? Que essas distintas perspectivas são uma oportunidade, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E eu vou dar um outro exemplo que é bem bacana, né? De muitas vistas de um mesmo ponto ou muitos pontos para uma mesma vista. Imaginem que vocês estão você está numa casa bem grande, e você está num quarto que dá para um vale, que tem um sol gostoso, você vê o verde, tem um entardecer super bonito. E aí nessa mesma casa você encontra com uma pessoa que está assim muito mal-humorada. E você fala, nossa, que casa linda, maravilhosa, porque eu vejo isso de beleza, de etc. E a pessoa fala, não, em que mundo que você está vivendo? O que eu estou vendo é outra coisa. Ali eu só vejo escuridão, vejo umidade, vejo não sei o que lá. E ele fala, não, é outra coisa. E aí começa essa discussão de quem está certo. Mas eu só vou saber, de fato, a hora que eu tiver abertura para que a outra pessoa me mostre a visão dela. E aí ela pode me mostrar que o quarto dela, na verdade, fica no pé do morro, de frente para um paredão. Vai ser escuro e úmido e talvez bem chato, porque nem os passarinhos chegam lá. Então a experiência dela dentro de uma mesma casa é outra. Quem está certo e quem está errado? Né? Só que isso só é possível quando eu permito que daí eu posso falar assim, nossa, isso é a sua realidade, mas agora que eu consegui ver, deixa eu te mostrar a minha. E eu levo você lá no meu cantinho, no meu quarto. E eu te mostro a minha vista. Ah, nossa, que coisa. Então são duas realidades diferentes. E as duas são válidas, as duas são verdades. Mas eu posso ficar ali eternamente brigando, porque a minha verdade é verdade e a verdade do outro também é. Entende? Então, quando eu me ponho para conversar e talvez, né, ouvir o que o outro está trazendo, eu posso ampliar a minha perspectiva. Então, se eu estou aqui, a gente está conversando, eu falo, estou percebendo isso. Daí chega uma pessoa aqui e fala, olha, ok, até posso concordar com isso, mas tem outras coisas. Daí eu pego e falo, nossa, o quê? Que outras coisas que eu não conheço e que você está querendo me falar? Amplia, né? Então, ampliei um pouco a minha visão. Aí vem um outro e fala assim, nossa, não vejo nada disso que vocês estão vendo, mas eu vejo outra coisa. O que você vê? E aí eu começo a ampliar a minha visão. Agora, se eu fico só aqui, porque isso é verdade, é a única verdade possível, eu não consigo desenvolver. Vai ser muito mais difícil de eu ter uma boa comunicação, conviver, né? E outra coisa, né? Que tudo muda o tempo todo. Aquela mesma vista que um dia estava bonita com sol, no outro dia vai estar chovendo, um dia a grama vai estar verdinha, no outro dia pode ter tido uma queimada. Então, se eu me apego à minha perspectiva, fica muito difícil, porque daí nem eu mesma permito mudar, né? Eu sei que tudo isso é meio wow, né, gente? Mas enfim. Às vezes esses exemplos ajudam um pouco a gente a ir desenvolvendo. E aí que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre comunicação, por quê? Muitas coisas geram conflitos, mas a comunicação ela é responsável por uma grande parte deles. Não é a única,
mas ela tem uma parcela bem significativa. E comunicação não é só verbal, porque a todo momento a gente está trocando informações, né? E eu gosto muito dessa imagem, porque ela representa... Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou tentar traduzir ela um pouquinho. O significado da palavra comunicar tem a ver com partilhar. Né? Ação de comunicar, ação de partilhar, é tornar comum. Então eu ofereço algo e eu recebo algo. Né? A gente está criando também algo juntos quando a gente comunica. Então aqui tem um bonequinho, né? Uma pessoa com um pensamento azul, e aqui tem um bonequinho, uma pessoa com um pensamento verde, e quando eles estão expondo aquilo que está dentro deles, esses pensamentos se encontram e eles criam aqui um negócio meio piscina, que não é nem azul e nem verde, é uma outra cor, que eles estão criando juntos, a partir daquilo que eles estão trazendo. Você vê que esse azul não está jogando o azul em cima do verde, e o verde não está jogando o verde em cima do azul. Eles têm esse espaço relacional, que é de cocriação. Né? Isso sim é uma comunicação, que a gente está criando significado juntos. E para isso eu preciso checar, porque uma informação enviada e não compreendida não é comunicação. E aí eu pergunto para vocês, quais são os meios de comunicação que vocês identificam hoje? Assim, o que a gente tem de comunicação hoje? Para se comunicar com outra pessoa? É. À distância ou assim? À distância. É no WhatsApp, Facebook? WhatsApp, Facebook, as redes sociais, né? A televisão é um meio de comunicação? Vocês conseguem devolver a informação para a televisão? Não. Então ela é informativa, ela não é um meio de comunicação. Porque só recebe, você não devolve. E ainda assim, gente, as nossas redes sociais, inclusive e-mail, não são de comunicação, porque a gente precisa checar o entendimento. Elas podem auxiliar, mas se eu não checo o entendimento, não é informação recebida, lida, entendida. Porque cada um entende como quer, cada um entende da forma como está dentro de si. Eu sei que eu estou aqui e cada uma de vocês está tendo uma interpretação sobre quem é a Olivia. E se vocês forem conversar entre vocês, cada uma vai ter uma perspectiva diferente. Então, cada uma vai ter uma partezinha de mim e nenhuma de vocês vai ter o meu todo, porque nem eu tenho. Né? Então, a gente precisa ter atenção nisso. Eu acho que eu estou comunicando, eu acho que a pessoa está me entendendo, mas se eu não checo o entendimento, se eu não falo, mas o que você entendeu do que eu te disse? Mas deixa eu ver se eu entendi bem o que você me falou. E aí eu devolvo para a pessoa. Se a gente não checa o entendimento, cada um entende o que quer. Isso cada confusão, gente. Não? Você fala um A, o outro entende B, e aí o terceiro que estava ali só escutou, entendeu C e passou D pro quarto, quinto. Nossa. Então, assim, aquele telefone sem fio que não tem fim, é tipo isso. Né? Então, a gente precisa ainda, né? Depois eu vou ter mais condições de elaborar mais com vocês, mas eu quis trazer um pouquinho aqui sobre o que é isso de dar e receber informações. Primeiro eu tenho que pensar em mim, né? Quando eu vou transmitir para alguém, como que eu tô, né? Eu tenho clareza do que eu quero falar? Ou eu tô super confusa e eu só quero jogar para fora e o outro que se vire? Né? Quais são as palavras que eu quero para expressar o que eu vou falar? Porque às vezes eu estou falando uma coisa querendo dizer outra, mas eu quero que o outro me entenda. Né? E qual é a energia e a emoção quando eu estou falando? Porque eu posso falar palavras muito bonitas, mas com uma energia bem complicada. E aí também não vai atingir o que eu quero. Né? E para receber, o outro assim, ele tem condições de escutar o que eu quero falar? Ou eu não me importa que ele não queira me ouvir?
eu só quero falar, eu só quero pôr para fora. Mas depois eu fico frustrado porque ele não me escuta. Mas será que ele tem condições de escutar? Né? O ambiente está adequado para a conversa? Ou eu estou conversando em qualquer lugar? Né? E perguntar, você pode conversar? Você quer conversar? Podemos conversar? Porque se não tiver vontade, gente, não adianta. A gente está só gastando energia. E português. E isso às vezes é frustrante. E lidar com essa frustração de às vezes eu não conseguir elaborar o que eu quero falar. Por isso que a gente precisa de apoio. Você me ajuda a ter clareza sobre o que está acontecendo? Porque está tudo tão confuso aqui dentro. Mas talvez se você me escutar antes de eu ter essa conversa, a gente chama isso de rede de apoio empática. Os pares empáticos. Você pode me ajudar para eu ter clareza do que está acontecendo dentro de mim antes de eu ter a conversa que eu preciso ter? Então eu me preparo para aquela conversa. Eu tenho pessoas ao meu redor que me dão esse apoio. E outra coisa que a gente precisa desenvolver é a escuta. Porque assim, a gente fala muito, mas escutar é difícil. Geralmente está todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém se escutando. Todo mundo se interrompe, é uma bagunça, né? Mas a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Porque a gente precisa escutar para desenvolver e aí falar. Pega essa informação, checa o que está aqui dentro e aí devolvo. Se alguém está falando comigo, a pessoa está me dando algo de dentro dela. Lembra da comunhão, da comunicação que vem de comunhão, de partilhar? Ela está me dando o alimento dela. Eu vou comer o alimento dela, digerir aquela informação, ver o que faz sentido, o que não faz, o que eu acho, e aí eu vou devolver para ela. Agora, se enquanto ela está falando, eu já pensei o que eu quero responder, ela nem terminou de falar ainda. E eu só quero que ela pare de falar para eu falar aquilo que eu já sei que eu quero falar. Mas daí eu já não estou mais escutando ela. E essa parte da escuta é a mais difícil, né? Se não estamos verdadeiramente conectados e escutando, não estamos abertos ao outro. E nesse contexto somos constantemente violentos. Porque a gente não está se conectando. E a gente muitas vezes não está se escutando. E é isso que eu falo da presença. Eu preciso estar presente em mim. Porque se eu estou toda com a minha energia voando, toda bagunçada, vai ser muito difícil. Que eu me escute, para eu saber o que eu quero falar, e que eu tenha condições de escutar de fato o que é que o outro está me falando, para que essa comunicação tenha o mínimo de qualidade e alguma chance de dar certo. Então por isso que eu coloco, escutar quem? Eu preciso escutar a mim mesma. Tá, deixa eu me alinhar aqui. Vou escutar a mim mesma. Escutar o outro. Então a gente faz essa conexão vertical, eu e o outro. E aí depois, lembra aquele espacinho daquela cor diferenciada que a gente estava criando juntos? É o espaço da relação. Entre eu e o outro tem um terceiro elemento, onde 2 ou mais estão, lá existe uma terceira força, que é a força da relação. E às vezes a relação pede coisas de mim, a relação pede coisas do outro, e eu preciso escutar o que é que a relação quer. Que não é nem o outro, porque eu estou fazendo o que o outro quer, mas o que a relação precisa. E isso aí é um outro nível de profundidade, que eu estou só colocando a sementinha aqui para vocês. E aí eu vou falar um pouquinho sobre não violência, né? Que é essa palavra tipo, violência, não violência, o que é isso, né? A não violência é um princípio muito antigo, que muitos conheciam, né? Principalmente com Jesus Cristo, né? Que vinha muito essa coisa de não causar dor, e que algumas pessoas associam de uma forma distorcida com aceitar tudo. E isso não é verdade. Tanto não é verdade que Gandhi foi uma pessoa que conseguiu trazer esse princípio com muita força. Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar links para vocês verem, né, sobre isso. Por quê? Porque existem 2 princípios que precisam vir juntos, não é nem só um e nem só outro. Um deles chama, em sânscrito, que é a língua indiana, chama ahimsa. Ahimsa. Não machucar, não golpear, não causar dano. Isso originalmente, durante muito tempo, era o que era entendido como não violência. E aí, principalmente Gandhi, chega e fala, mas precisa ter verdade.
Satyagraha. Satyagraha, firmeza, constância, força da verdade. Que é o quê? A autenticidade. Né? Então esse é o grande desafio dessas relações. Que é o quê? Entender os nossos limites. Esse é o grande problema das nossas relações. Até onde eu vou e até onde o outro vai. Porque eu quero existir e o outro também. Então, ele não pode ficar me invadindo e eu não posso ficar invadindo outra pessoa. Só que essa dinâmica de troca de invasões, de territórios, é o que a gente aprende desde pequeno. Então parece natural, mas gera muita dor. E aí que a gente precisa entender, né? Como que eu posso falar a minha verdade, né? Tratar de autenticidade, ou seja, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que é importante para mim, o que eu quero. Né? Poder existir com propriedade de uma forma que eu não precise agredir o outro ou impor o meu jeito de ser e estar no mundo para ele. E quando o outro vier, eu falo assim, não, aqui tem um espaço onde você não determina. Eu posso te escutar, eu posso me relacionar com você, mas aqui quem determina sou eu. Aqui nesse território, eu sou a rainha. Né? E ao mesmo tempo ter empatia, entender que aquela pessoa está fazendo isso porque ela quer existir e ser vista. Então eu posso falar, eu te vejo? Você não precisa tentar me invadir para que eu te veja. Eu estou te vendo. Eu só sou diferente. Eu estou vendo diferente. Eu estou existindo diferente. Mas está tudo bem você ser diferente também. Né? Então, trabalhar com esses dois elementos é a base da comunicação não violenta, porque vem da não violência, que é a empatia e a autenticidade. E lembrar, gente, que está muito ligado ao nosso querer. Porque violência vem de violar. E até as coisas mais gostosas do mundo, quando feitas contra a nossa vontade, são profundamente violentas. Né? Então, como que eu faço para identificar os meus limites? Será que eu quero ou não quero isso? E meu corpo fala melhor que a minha mente. Porque a minha mente, ela às vezes inventa uma historinha aí, meio, né? Mas o meu corpo, ele é mais diretivo. As células sabem se eu quero ou não quero. Então, eu preciso entender se eu quero ou não quero, para daí conseguir comunicar para outra pessoa. Porque se eu não comunico, eu também... a pessoa não vai saber que ela está invadindo. Então, eu preciso dizer. E a gente sabe o quanto difícil é dizer não. Porque a gente foi criado para dizer sim, senhora. Sim, senhora. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas a gente precisa existir. Dizer não faz parte de determinar esses limites. E quem desenvolveu isso tudo, chamado comunicação não violenta, foi esse senhor aqui, o Marshall, que morreu em 2015, pouquinho tempo. Ele nasceu numa comunidade muito violenta de uma cidade americana chamada Detroit, em que a maior parte dos crimes vinha de questões raciais e ele não sabia mais o que... muito indignado com isso, falava, não é possível que não tenha uma outra forma. E aí ele foi estudar psicologia e, enfim, teve uma trajetória muito boa. Na internet vocês encontram muita coisa em português, e com legendas e tudo mais, de comunicação não violenta e do próprio Marshall. E ele traz, então, essa visão de mundo, né, que eu apresento aqui para vocês. A comunicação não violenta não tem uma definição única, tá? Então eu escolhi essa aqui, que é um processo profundo de autoconhecimento, que se baseia em habilidades de linguagem e comunicação, que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos. Porque a gente se desumaniza bastante. A gente vira monstro e chama o outro de monstro. E aí, se a gente desqualifica, a gente não tem como mudar. A gente só pode mudar quando a gente entende que todo mundo é humano. Todos. Não importa o que aconteça. Não importa as nossas escolhas. E de sermos coerentes com as nossas necessidades e sentimentos. E isso é um desafio, porque normalmente a gente não consegue identificar o que a gente sente, o que a gente precisa. A gente só sabe que aquilo está muito desconfortável, eu quero que pare.
E geralmente a gente atribui isso ao outro. Você tem que parar de fazer o que você está fazendo, porque aqui está muito desconfortável e eu não quero mais sentir isso. E aí eu vou fazer o que for necessário para você parar. Só que o desconforto está em mim, não está nele. Né? Eu preciso resgatar esse poder de novo, porque eu dei para ele o poder de me determinar. Né? Então, a CNV, como a gente chama a comunicação não violenta, substitui os velhos padrões de defesa, ataque, recuo, etc., de uma linguagem alienante, que é essa frase que o Marshall usa, onde a gente critica, julga, interrompe, aconselha, milhões de coisas, por uma outra forma, que é a linguagem da vida. É assim que ele chama a comunicação não violenta. E essa transformação, essa substituição faz com que as nossas resistências e as posturas defensivas e reações violentas sejam minimizadas. Para iniciar essa jornada, é importante romper com as grandes verdades, as coisas são assim, são assado e pronto. A gente tem que começar a questionar. Se eu tenho um espaço de incerteza, de dúvida, aí eu consigo trabalhar. Agora, se eu tenho certeza das coisas, eu não consigo aprender mais nada. E é um processo de vulnerabilidade. Porque como assim que eu vou ter que falar o que eu sinto? Como assim eu vou ter que pedir o que eu preciso? Mas eu não tenho que ser autossuficiente? Mas eu não tenho que esconder os meus sentimentos? Pra gente ser humano, a gente vai precisar entender os nossos sentimentos, entender o que a gente precisa. A gente vai fazer pedidos, entender que nós coexistimos com outras pessoas. Ninguém é obrigado, não existe exigência, mas eu posso sim pedir, assim como as pessoas podem me pedir. E nos outros encontros a gente vai trabalhar mais sobre isso. Então existem algumas etapas, né? Expressar, então eu vou colocar do meu mundo para fora, vou presentear as pessoas com o meu universo interno, aquela partezinha que eu escolhi. Expressar com assertividade, com honestidade, com clareza. Porque se eu falar uma coisa meio torta, que não é exatamente aquilo que eu quero, a pessoa não vai saber se eu não falar, cara, ninguém tem bola de cristal. Embora às vezes a gente tenha umas intuições, às vezes os julgamentos são muitos, a nossa imaginação é super fértil, então se eu não falar, a pessoa não vai saber. Receber com empatia e respeito o que a pessoa está me falando. Eu não preciso concordar com ela, eu só preciso entender que a perspectiva dela é válida. Que ela tem o direito de pensar diferente de mim. Eu não preciso concordar. Eu só escuto falar, você pensa assim, você entende isso. Porque isso faz sentido pra você, por causa disso. Ok. Pra mim é um pouco diferente. Onde será que essas coisas podem se encontrar? Mas se eu nego, não tem como, né? E aí sim buscar uma conexão, porque se eu posso existir outro também, aí a gente tem disposição para se conectar. E é aí que a mágica acontece, porque aí não é nem o meu mundo sozinho, nem o seu mundo sozinho. É tipo, o que existe aqui? O que a gente vai criar junto? Que nem eu sei 100% e nem você. O que tem de novo aqui? Ao invés de a gente ficar só no cabo de guerra, a gente sai da competitividade e vai para curiosidade. O que pode acontecer aqui que eu ainda não sei? O que eu não estou vendo que eu quero ver? O que você tem aí que eu preciso aprender? E o que eu tenho que você precisa aprender? Porque os conflitos são isso, gente. A gente se atrai magneticamente uns para os outros para ver coisas que sozinho a gente não consegue. E isso que é o mais difícil. Isso não quer dizer que a gente tem que tomar a verdade do outro pra gente. Lembrem, limites, né? Sempre tem que estar ali avaliando. E aí, de um nível um pouco mais prático, a comunicação não violenta tem componentes ou passos, que vocês vão encontrar pela internet, né? Quais são os passos da comunicação não violenta? Que é a observação, sentimentos, necessidade e pedido, ou estratégia. Observação, gente, é observação dos fatos, que é quando você está vivendo ou quando você está lembrando de uma situação conflitiva, você tirar uma foto da situação. Não tentar analisar coisas, acontecimentos recorrentes, onde as coisas vão se desenvolvendo. Tira uma foto. Tipo, estava acontecendo isso.
Porque aí você começa a analisar. Que é o quê? Observar o que de fato estava acontecendo e não a minha interpretação do que estava acontecendo, porque são duas coisas diferentes. Só que a gente acha que o que a gente está interpretando é a verdade. E não é. E isso é muito louco. Né? Eu acho que aquela era a verdade. Mas numa mesma situação, duas pessoas vão perceber diferente, vão sentir diferente, vão reagir diferente. Então como? Mas não era a mesma coisa? Não. Porque cada um está vivendo dentro da sua subjetividade, das referências que tinha quando era criança, das coisas que aconteceram no decorrer da sua vida. Você vai ter uma reação diferente de uma outra pessoa. Então eu preciso entender que aquilo que eu estou vendo não é o que está acontecendo. É a minha visão daquilo. Então, observar é fazer esse descolamento. Porque daí eu dou a oportunidade da outra pessoa ter uma interpretação diferente da minha. E aí eu posso dizer o que eu sinto a partir do que eu estou vendo e não daquilo que é. Porque realmente eu sinto a partir daquilo que eu vejo. Eu sei que parece papo de maluco, mas assim, aos poucos as coisas vão fazendo sentido, eu prometo pra vocês. E aí eu vou identificar qual é a fumaça nisso tudo, que são os sentimentos. O que eu estou sentindo? E geralmente o nosso vocabulário de sentimentos é muito pobre. Alegria, tristeza, é os divertidamente, né? Alegria, tristeza, medo, nojo, raiva. E, gente, eu tenho um baralhinho para ajudar a trabalhar essas coisas que tem, tipo, 78 sentimentos. Aí você fala, meu Deus, como é que eu faço, né? E, realmente, a gente precisa melhorar. Por quê? Porque nós não aprendemos a investigar os nossos sentimentos. E pior do que isso, a gente confunde sentimento e necessidade e confunde sentimento e necessidade e estratégia. Por isso que a comunicação não violenta é tão legal, porque ela nos ajuda a pegar uma situação e a dissecar, sabe? Igual a gente pega um... Tipo o sapinho, você... É isso, é aqui, aqui, aqui. Ah, agora eu consigo ver com clareza. E aí, a partir dessa clareza, eu consigo comunicar melhor, trazendo pra mim. E não mais dizendo que você é isso, você é aquilo, blá, blá, blá. Porque quem está sentindo o sentimento sou eu. O que está fora são só estímulos. Né? E o sentimento não é o outro que está me causando. Ele está me indicando uma coisa muito mais profunda dentro de mim, que são as minhas necessidades. O que eu preciso? O que eu valorizo que está sendo ameaçado aqui? O que não está dando certo? Né? Então, uma investigação interna. Né? Porque quando eu entendo o que eu preciso, daí sim eu posso fazer um pedido. E não simplesmente, eu estou fritando aqui porque eu estou com um sentimento desagradável, então pare você de fazer o que você está fazendo. Que é o que a gente faz. E aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o pedido, por que pedido não é exigência. E como que a gente faz para elaborar um pouquinho mais isso. Aqui eu estou só citando e falando brevemente para vocês, porque a gente vai ter outras oportunidades, né? Então esse processo é interno, que eu comunico para o outro. E depois que eu faço isso, com a empatia, eu posso também olhar para o outro e falar assim, você está vendo assim, eu acho que você está interpretando dessa forma, estou certo? Checo, porque eu não sei do mundo do outro, eu tenho alguma ideia, né? Talvez você esteja se sentindo assim. Faz sentido para você? Checo de novo, porque eu não sei do mundo do outro. Quem sabe dele é ele. Eu mal sei do meu, eu queria saber do outro. Talvez você esteja precisando disso. É isso mesmo? E que coisas que a gente pode fazer? Uma ação concreta, clara, específica para atender isso que você precisa? Dá para fazer isso, isso, isso. Pronto. Matei a minha fome. Agora eu não tô mais bicho. Né? Quem não vira bicho quando tá com fome, né, gente? Só que a gente tem fome de muitas coisas, não só de comida, mas de amor, de reconhecimento, de pertencimento, de companheirismo, de uma porção de coisas. Só que para isso a gente precisa assumir as nossas responsabilidades, e isso é que é o mais difícil.
Então aceitamos a responsabilidade em vez de culpar as outras pessoas pelos nossos sentimentos, ao reconhecermos as nossas próprias necessidades, desejos, expectativas, valores e pensamentos. Ou seja, eu paro de ficar projetando no outro. E aí quando o outro está projetando em mim, eu falo, opa, isso é seu, isso não é meu. Né? E aí a gente começa a coexistir. É isso, gente. Faz sentido pra vocês tudo isso que eu falei? Como que chegou pra vocês tudo isso? Me contem. Pra mim explicou bastante coisa. Na verdade, tipo, eu acho que tá no ser humano, assim, né? A maioria deles que, tipo, como eu convivi com bastante pessoas, tanto, né, fora como todo quanto é canto aí que eu já andei, acho que tá no ser humano. Eu tenho essa visão. Eu vou mostrar pra você. Você é obrigado a aceitar assim, que tá daquele jeito ali, ó. Você tá vendo, ó? A pedra é uma pedra, você tá vendo a pedra? Então você aceita a pedra daquele jeito. No momento eu não tô vendo nada. Então, Olha lá. você viu? Sim. É uma diferença. Todo mundo quer colocar uma coisa na tua cabeça, você tem que fazer assim. Eu acho que não é assim. Ou tipo, o mundo é desse jeito, né? Mas eu não enxergo assim. Mas eu não vejo assim. Eu vejo um lado bom ali que você não consegue enxergar. É isso mesmo. Aí a pessoa acha ruim porque ela acha que não tem lado bom ali e que você É que vai nem enxergar. falaram pra mim. É que nem falaram pra mim. Respeito entre as pessoas. Ou Respeitar cada um. ou como ela Cada um tem falou um ali na jeito situação diferente. do pedido, né? A gente tem pessoas que confundem pedir com querer exigir. Por exemplo, ela pediu pra você pegar o copo que tá ali. Eu pego pra mim, só não pede um por favor, né? Não tem Aí um por você favor. não viu o copo dele, ela vai falar, ô, Mas a gente vai falar sobre um isso. copo ali pra mim. Né? Tipo, já faz. O que diferencia um pedido de exigência ao por favor? Eu acho que sim. O que é? Eu acho que assim, a pessoa, você Tom de pedir voz, e tal, uma educação. coisa. Aí você querer cobrar que a pessoa faça só porque você pediu é outra. Você daí tá exigindo que a pessoa faça o que você tá mandando. Eu acho que esse E não daí é deixa de ser um pedido e já vira como se fosse uma ordem. O pedido é quando a pessoa pode falar sim ou ela pode falar não. É. Eu peço e aí eu dou a opção pra pessoa que ela pode falar sim ou não e eu vou aceitar. Isso é um pedido. E daí se a pessoa falar não, a gente fala, não, você vai lá pegar. Daí isso é exigir. Daí isso é uma exigência. Ou se eu fico puto porque ela tinha que falar sim, isso também é uma exigência, não é um pedido. Ah, entendi. Porque era obrigação dela fazer, porque era, né? E aí, né? E fica naquela, não foi obrigado a fazer. Né? Mas aí, enfim, no dia a dia, e dependendo das relações, a gente tem acordos, aí a gente pode elaborar um pouco mais. Esses são os meus contatos. Então, quando vocês quiserem. O meu site ainda está em construção, eu tô me enrolando, mas vai sair em algum momento. Então, o meu Instagram tem bastante coisas. Quem tiver, ou agora que vocês forem abrir os seus.